Shalom, queridos. Tudo bem com você? Como foi sua semana? Eu, graças a Deus, estou muito bem e o Senhor continua falando conosco. Eu sou a Ana Ribeiro, dando continuidade à série Conheça Sua Bíblia. Hoje nós estamos entrando no bloco de livros chamado Livros Proféticos, específico Profetas Maiores. Depois, no decorrer, a gente explica melhor. Então, vai desde Isaías até Malaquias. Se você está acompanhando os estudos até aqui, glória a Deus, você está na metade da Bíblia. Parabéns! São 20 semanas que você já parou um pouquinho para ter algum contato com o conteúdo da Palavra de Deus. E nessa jornada eu tenho certeza que o teu espírito está sendo mudado, a sua mente está sendo mudada, e a sua visão está sendo ampliada com relação a quem é Deus na sua vida. Nós vamos orar agora, antes de continuarmos com o estudo. Pai, eu te louvo por esse momento, eu te agradeço porque o Senhor separou esse dia, essa hora, Pai, para meditarmos um pouco sobre o que está escrito na Tua Palavra. Eu peço que o Teu Espírito invada esse lugar de gravação, esse momento agora, seja revestido com a unção do Senhor, para que tudo que falarmos aqui não venha de mim mesma, mas venha do Teu Espírito. Fala, Senhor, no coração desse meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está ouvindo. Senhor, ele tem sede e fome da Tua Palavra, caso contrário não pararia para ouvir esse tipo de vídeo. Desperta mais ainda a mente, o coração, o espírito e o desejo de falar contigo e de te ouvir, Senhor. Coloca sede e fome da Tua Palavra. Peço que essa palavra vá em todas as áreas da vida dessa pessoa que está ouvindo. Clamo ao Senhor, Pai, que haja curas profundas na alma, na mente e no físico também, Senhor. Repreendo todo espírito de enfermidade e eu te peço, Pai, que o Teu Espírito esteja direcionando tudo o que vamos falar aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor, nós proibimos qualquer interferência do mal e nós clamamos também que anjos especiais venham nos assessorar, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos, Pai, te amamos. O Senhor é o nosso Deus. Glorificado seja o Teu nome na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos falar dos livros proféticos. Eles são divididos em isso para estudo, didaticamente falando, teve essa divisão. Não quer dizer que foi assim do começo. No começo eles foram escritos e foram sendo colocados na Torá, no livro, no Talmud. Até então, né? Não existia o Novo Testamento, era só o Antigo Testamento. E os profetas maiores e menores, completando 17 livros ao todo. São eles Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são o bloco dos profetas maiores. Esse nome porque os livros são maiores, teve um conteúdo maior de profecias registradas. Depois os profetas menores, que são livros mais curtos, poucos capítulos, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse estudo que eu estou fazendo aqui com vocês, ele é básico por conta da proposta, né? Não é um estudo aprofundado. A gravação a gente tenta ficar não passando de 20 minutos, mais ou menos, né? 15 a 20 minutos. Então, fica assim como para despertar o seu interesse para estudar mais a fundo. Na verdade, faz parte de cursos que eu dei. Cada aula dessa durava 2 horas e meia, para você ter ideia, né? Então, eu procuro pensar aquilo que é essencial mesmo, pelo menos para você ter uma noção básica do conteúdo do livro. Por que eu estou dizendo isso? Porque
Cada profeta desse, ele não foi isolado da história de Israel. Havia um rei, havia um período histórico na história, e dentro daquele período, aquele profeta agia. Geralmente interagia com o governo, com o rei que estava no momento, né? Porque a palavra era para o povo de Israel. Mas aqui nós não vamos desenvolver toda essa parte, qual o rei que estava na época de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, porque não é a proposta, é mais para conhecer o conteúdo básico de cada livro. Futuramente, quem sabe a gente monta um curso mesmo com maiores detalhes, ok? Os profetas eram os evangelistas da época, ou seja, eram eles que anunciavam aquilo que Deus queria falar com o povo. Eram mensagens voltadas, no caso aqui, para o povo de Israel, sempre vinculado à história de Israel. O período dos profetas foi aproximadamente de 500 anos, do século 9 até o século 4 a.C., né? Depois do último profeta, houve um silêncio de 400 anos, e aí então surge João Batista, anunciando a vinda do Messias, né? O que era basicamente a mensagem desses profetas? Exortavam e encorajavam as pessoas. Exortação no sentido de disciplinar, no sentido de mostrar o que você está fazendo de errado, isso daí você vai se dar mal, isso não vai dar certo. E encorajamento, porque às vezes a pessoa, né, no caso o povo de Israel, sofria muitas situações adversas, e não é prazer de Deus ver o povo dele sofrendo, né? O sofrimento vem por consequência de uma série de fatores, mas a proposta de Deus é que você tenha vitória. Então, toda a palavra profética, ela traz também o encorajamento, o consolo, o ânimo. Todos esses livros, foi escrito lá, né, entre o século 9 e 4 a.C., mas se você ler um deles, você vai sentir Deus falando com você. A palavra de Deus é eterna. Embora o foco estava na história de Israel, mas quando a gente contextualiza e vê os princípios que estão ali aplicando a nossa história, a gente é muito edificado, é muito consolado, e também há muita exortação para a gente se autoexaminar e ver o que está de errado, ver o que precisa mudar. É isso que é o rico da leitura, não ler para você saber o que aconteceu lá na história. Também isso é cultura, é história. Mas a parte sobrenatural da palavra é uma coisa que entra no nosso espírito, na nossa alma. A profecia do Antigo Testamento também, esses livros todos, a gente pode dividir em 3 períodos importantes da história de Israel. Durante o reinado de Israel e Judá, período que tinha os reis, né, Salomão e vários, Ezequias, todos os reis que vieram, nesse período Deus levantou 4 principais profetas, que foi Samuel, né, o principal, que foi a transição dos juízes para a monarquia, Natã, Elias e Eliseu. Natã, Elias e Eliseu, eles não deixaram livros escritos. A gente vê conteúdos das profecias deles nos livros, principalmente de Samuel e Reis. Depois vem o período do século 7 ao 6 a.C., durante a queda de Israel, diante dos assírios, né? Houve 2 exílios. O reino do norte foi dividido, nós já vimos isso nos livros históricos, e foram exilados com a Síria. Então, durante esse período, Deus levantou profetas para falar com o povo de Israel, que foi Amós, Oséias, Isaías, Miqueias. E também durante a queda de Judá diante dos babilônios, que também o reino do sul, o povo de Judá, foi levado, exilado
para a Babilônia, onde ficou 70 anos. Também você vê isso lá no episódio dos livros históricos. Nesse período, os profetas que Deus levantou para falar com o povo foi Sofonias, Naum, Abacuque e Jeremias. Deus também levantou profetas na época que o povo já estava exilado lá na Babilônia. Viveram 70 anos, né? Então, Deus continuou falando com eles, e os principais foram Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Você lendo essas profecias, você faz uma boa conexão com o livro de Esdras e Neemias, que foi o retorno do exílio, por isso que também são profetas pós-exílio. Quais os principais temas encontrados nesses livros? O relacionamento de Deus e seu povo comparado a um matrimônio. A metáfora mais acentuada, mais forte que nós vemos é justamente essa. Deus comparando como o marido de uma nação, né? O casamento é uma coisa assim, né? Vamos dizer assim, é a união, o relacionamento mais íntimo de duas pessoas, né? Os dois se tornam um, inclusive, está escrito isso. Então, Deus se compara como o marido de Israel, como sendo um marido fiel, uma aliança fiel, a aliança entre Deus e o povo de Israel. Também fala da denúncia dos inimigos do povo de Deus e sua condenação. Traz ensinamentos morais, condena a desonestidade, a crueldade, o orgulho, a sensualidade e denuncia a falsa religião. Praticamente a tônica das profecias, no que cabe à exortação, abordava esses temas. O povo de Israel, o povo santo, só que era gente igual eu e você, né? Igual a mim e você, cheio de coisas para serem consertadas. E no meio daquele povo havia, sim, desonestidade, crueldade, orgulho, sensualidade, uma religião falsa, uma idolatria com egolatria, né? Não olhavam verdadeiramente para Deus, e tudo isso Deus mandava os profetas para corrigir o povo, lembrando, Deus não tinha como propósito castigar o povo, e sim livrá-lo de cativeiros da alma criados por esses pecados. Se você pensa que está livre quando está pecando, é o oposto. Quando você não resiste a pecados, você é escravo daquela prática que você está tendo. E o que o Senhor quer na sua vida é que você seja livre. O principal objetivo é exortar o povo para seu compromisso com Deus, a fidelidade e a santificação. Muitas profecias se referem ao Messias, todas, praticamente todos os livros do Antigo Testamento sempre vai ter alguma coisa remetendo para o Messias. Isso você está vendo na nossa sequência de estudos, que eu sempre ponho um item lá, Jesus no livro tal, né? E a gente percebe como que Deus estava falando do Messias ali. Há profecias escatológicas também para o tempo do fim, principalmente quando a gente lê Daniel, a gente vê muitas coisas que é para o tempo do fim, no tempo que Jesus vai voltar. E hoje nós vamos falar especificamente sobre Isaías. Isaías, um profeta que eu amo, eu creio que todos, né? Todo mundo que conhece a Bíblia ama ler esse livro. Como é edificante, como é lindo, é de uma beleza literária também fantástica. E o poder de Deus que fala nesse livro também é uma coisa assim maravilhosa. Isaías era um homem erudito. Então é muito rico a expressão dele, né? E o Senhor fala profundo no coração da gente. A gente é muito edificado quando lê o livro de Isaías. A palavra Isaías significa salvação do Senhor. É o primeiro profeta nessa sequência de livros, né, do Antigo Testamento. Era um homem de sangue real, ele era parente lá do rei, filho de Amós, filho de Joás. Joás era o rei de Judá. Viveu nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então ele acompanhou vários reinados, né? Autoria e data, ele escreveu o livro entre 740 a 680 a.C. Algumas chaves
do livro. Eu separei alguns versículos que nos mostram o todo, mais ou menos o todo do que Deus fala nesse livro. O 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. O 6:5-7. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E o 9:6 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, Isaías começou o ministério dele com uma visão poderosa que ele teve do trono de Deus, e ali o Senhor deu uma missão para ele. O livro de Isaías é um dos que mais fala do Messias, que nem o versículo 9:6 está falando de quem vai ser Jesus, o príncipe da paz, conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. O versículo 9:7 diz assim, fala de Jesus também. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O 53:6 e 7 também é referente ao Messias. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Quando você lê os evangelhos, você vai ver a descrição de Isaías todinha em Jesus e o comportamento dele até o último suspiro, e a ressurreição dele, né? As chaves. A palavra-chave é salvação, capítulo 53, que é a profecia sobre o Messias, e a mensagem central, a salvação da nação pelo Senhor Deus por meio do julgamento e da graça. A graça de Deus vem e nos salva. A abrangência. O propósito de Isaías foi advertir Judá da aproximação do juízo, por causa da depravação moral, da corrupção política, da injustiça social e especialmente da idolatria. Sem o arrependimento, Isaías profetizou a ruína de Judá, porém trouxe à memória a misericórdia e fidelidade de Deus, profetizando a preservação de um remanescente, prometendo a salvação e livramento através da vinda do Messias. O conteúdo de Isaías, ele criticou os governantes, apontando-lhes sua hipocrisia, criticou e denunciou a ganância, a autossatisfação, egoísmo, cinismo. Com esses pecados estavam levando a nação à ruína. Nós vamos continuar na segunda parte.